Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E justamente essa palavra que eu queria pegar, o jaz. Algumas versões a gente vai encontrar que o mundo está no maligno. Ou algumas outras, o mundo pertence ao maligno. E quando, maligno acho que todo mundo consegue entender. Nós estamos falando do inimigo, de Satanás, das obras do mal, enfim. E esse jaz que eu quero pegar hoje, o jaz, pegando a etimologia da palavra jaz, se a gente for estudar, né, o jaz do latim, ele significa de estar em repouso, de estar repousado, deitado, né? E nós sabemos que o jaz no uso comum, né, vindo do latim, nós utilizamos como perecer. O jaz é justamente, nós temos muito comum ver esqueci o nome agora, do lápide, em lápides, né, aqui jaz fulano de tal, aqui jaz fulano de tal, o ciclano é daquilo, jaz. Então, quando nós nos referimos à palavra jaz, estamos falando de algo que já pereceu, de algo que já está morto, de algo que já não tem mais salvação. E o que me preocupa hoje, quando eu olho a igreja do Senhor, não a nossa igreja, graças a Deus, mas eu vejo hoje e me preocupa com jovens que nós vemos lá fora, até pessoas mais velhas, mas eu vejo uma geração de jovens, uma geração de uma igreja que tem lutado para salvar o mundo. Mas a gente volta na palavra, e não só aqui, em outras vezes nós vemos que o mundo jaz no maligno. Quando Jesus foi tentado por Satanás, o próprio Satanás, né, na terceira tentação fala, tá vendo? Tudo isso aqui é meu, eu te dou, se você negar o Pai. Então eu vejo uma geração que tem lutado por um mundo ao qual Deus já deu a sentença, ao qual Deus já decretou o juízo. E quando eu falo isso, eu não estou falando assim, Luiz, pera, você está falando para a gente não lutar contra o pecado? Não, não é isso, calma lá. Eu estou falando do mundo. Eu estou falando das coisas que a gente vê acontecendo na rua, as coisas que a gente vê acontecendo na nossa sociedade. Tem muitas pessoas que se levantam com um clamor e não podemos deixar isso acontecer, porque isso é antibíblico. Cara, não, é bíblico. A palavra fala que nos fins dos tempos, nos últimos dias, a gente vai ver coisas horríveis acontecendo. Nós iremos ver situações que, né, nós não podemos imaginar. A sociedade vai se corromper a tal ponto. E isso é bíblico. Nós não temos que lutar contra isso. Mas é aí que eu digo, nós cristãos não temos que ser super-heróis querendo salvar o mundo. Nós não temos que ser heróis tentando lutar uma batalha que já está perdida. Nós temos, mas assim eu pergunto, né? Nós temos que fazer o quê então? Para que serve o meu cristianismo? E é aí que eu falo. O nosso cristianismo, ele não é para salvar o mundo, mas ele é para ser uma luz em meio à escuridão. Eu, como cristão, não tenho que salvar o mundo, eu não tenho que chegar lá e mudar tudo, não. Mas eu tenho que ser diferença aonde eu estou. Eu tenho que ser uma luz aonde eu estou. Porque como eu falei, o mundo já está condenado, as pessoas ainda não. As pessoas têm uma escolha, as pessoas ainda podem conhecer a Jesus. E é aí que eu falo, a gente não pode querer empurrar o evangelho de Cristo para essas pessoas, como a gente vê em muitas situações, querendo enfiar, eu gosto dessa expressão, tem que tomar cuidado com ela, mas é aquela expressão de, tem que enfiar o evangelho goela abaixo. Cara, não é assim, não é assim. Porque aí nós criamos uma imagem que depois é difícil de derrubar. Essa imagem que hoje nós temos como os cristãos, como evangélicos, que foi criada com o passar do tempo. E eu sou contra essa imagem, né, do que o evangélico é preconceituoso. O evangélico é contra tudo. Irmão, eu sou contra muita coisa na minha vida. Tem muita coisa que eu não aprovo, mas é na minha vida. É na minha casa. É no meu estilo de vida. Agora, você que não concorda ou que concorda com isso, a vida é sua.
Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu o direito de escolher, de pecar ou não. Não sou eu que vou impedir você de pecar ou não. Eu sigo a palavra. Se você não quer ou quer, aí é problema seu. Claro, nós temos que vivenciar a Cristo, passar a mensagem dele. Mas entenda que nós não somos os salvadores do mundo. Nós não vamos impedir que a corrupção aconteça. Nós não vamos impedir que o pecado cresça. Nós não vamos. Nós temos que lutar contra a nossa carne. E aí eu te pergunto, tá, mas por quê? Então, o que nós somos? Eu estava falando hoje com a Cat, né, quando eu passava isso. E todo mundo aqui sabe o que é um farol? Farol, tipo, quem já foi para a Ilha do Mel? Irmãozinha exeguida? Nossa, o Mateus, né? Nem te falo nada, o cara é muito burguesia mesmo. Mas, cara, lá quem já foi para a Ilha do Mel sabe que lá na ponta da Ilha do Mel tem um farol. E qual que é a função desse farol? É ir lá tirar uma selfie? Não. É você só ir lá bacana, fazer um churras ali do lado? Não. Cara, um farol, ele serve para que as embarcações ou para que os navios, para que pessoas que estão perdidas encontrem o caminho. Que eles ou desviem, né? Tipo no caso do farol, para que eles não colidam. É nesse sentido que ele salva a vida. Mas o farol não se move para dentro do mar para salvar uma vida. Ou o farol não se contamina com o mar para salvar uma vida. Ele está ali sendo referência. E é isso que eu falo. Quem me conhece há mais tempo, o Mateus, né, que é o meu amigo de longa data, sabe que eu sou um cara que quando fala vamos fazer ação na rua, evangelismo, eu corro. Eu não gosto, não sou evangelista, tenho uma dificuldade enorme de abordar as pessoas aleatoriamente, falar de Jesus. Isso é uma dificuldade minha, existe um ministério para isso, existem pessoas com dons para isso. Quando eu falo que a gente não tem que falar de Jesus, eu não estou falando que nesse sentido de evangelístico. Eu estou falando que para mim, que sou um ser mais comum, não sou um missionário, não sou um evangelista, existe uma ferramenta muito mais fácil para a gente falar de Jesus. Aí você me pergunta, pô Luiz, mas como assim que você fala de Jesus sem falar de Jesus, sem ter que enfiar a goela abaixo, sem a palavra de Deus nas pessoas, sem ter que ficar lá repreendendo as pessoas o tempo todo, porque é isso, que tem muita gente que é assim, gente. Eu venho de um contexto de ambiente cristão, de N denominações, que eu já sofri preconceito sendo cristão. E acho que todo mundo aqui já deve ter passado por uma dessa, de chegar numa igreja, você crente chega numa igreja e você sofre preconceito sendo cristão. E não é assim, cara, não é esse julgamento, não é assim que nós vamos alcançar as pessoas. Então, como que nós iremos alcançar as pessoas? Qual que é a chave para nós alcançarmos as pessoas? Né? Se não é indo até elas, é também, como eu falei, existe um ministério evangelístico, existe pessoas com chamado para isso, essas pessoas elas têm técnica, elas têm preparo, elas têm um conhecimento, e também existem ações pontuais. Eu já falei de Jesus também para pessoas aleatórias, mas foi aquela famosa chamada de Deus, assim, se tu não falar, o bagulho vai ficar louco. E aí eu falei, tá bom, Deus, eu vou, mas extremamente, né, mandado de Deus ali naquele momento. Mas então, como nós, no nosso dia a dia, para as pessoas que estão na nossa casa, para as pessoas que estão na nossa escola, na nossa faculdade, como nós vamos influenciar elas, como nós vamos falar de Jesus para ela, sem ser essa coisa maçante, sem ser o famoso, porque isso é pecado, porque isso e aquilo, porque você não pode fazer isso e tal, tal, tal. Eu até tinha uma pregação que eu vi esses tempos atrás, que o primeiro ponto, na verdade esse não é o primeiro ponto, mas eu vou colocar ele só para contextualizar. Um dos primeiros pontos para a gente influenciar uma pessoa, falar de Jesus para ela, é entender se ela quer. Essa pessoa quer ouvir falar de Jesus? Ela quer buscar o Senhor? Gente, a palavra está livre para todos, mas não são todos que vão atrás dela. Mas nós temos que orar para que o Espírito Santo, para que Deus convença o coração delas. E esse convencimento, que esse seria o primeiro ponto, né? Esse convencimento vem de uma simples situação, de uma simples característica que nós temos que praticar. Vamos abrir a Bíblia de novo, ali em João dessa vez.
14, 15. Eu gosto muito dessa passagem. Eu queria pegar uma pregação hoje com essa passagem, porque é a última ceia de Jesus, a Santa Ceia, né? E por ser o último culto do Flow do ano, também queria fazer uma menção a ela. É um momento muito bonito. Ali Jesus, quando senta na mesa com seus discípulos, e ele senta ali e ele começa a dar suas últimas palavras. E só para colocar o contexto para vocês, ele chega lá, tô subindo, né, galera? Tô indo embora. E é isso, eu vou ir, o Pai, né, vai ficar comigo, vai estar aqui com vocês também. E aí Felipe, que é um dos discípulos que está lá com Jesus o tempo todo, ele levanta para Jesus e fala: pô, Jesus, você vive falando do Pai, mas mostra para a gente o Pai, né? Quem que é o Pai? E aí, eu só queria fazer esse comentário mesmo porque, como é engraçado, o Felipe estava andando do lado de Jesus durante o ministério dele inteiro. E no último momento ali, o último momento que ele teve contato com Jesus antes da morte de Cristo, antes da ressurreição, Felipe chega e pergunta: quem que é o Pai, Jesus? Você está falando 3 anos desse Pai e eu não entendi ainda. E muita gente assim, às vezes, a gente está tempos na igreja e a gente ainda não entendeu, cara. Que o Pai é Cristo. E quem está com Cristo está com o Pai. E Jesus responde isso: Felipe, se você crê no Pai, você crê em mim. Se você crê em mim, você crê no Pai. Nós somos a mesma pessoa. Se você ama a Deus, se você me ama. E se você me ama, você ama a Deus. E aí que entra a questão do que eu falei. Que esse é o pequeno detalhe que nós temos que fazer para incentivar e mudar as pessoas, por causa dessa próxima palavra que Jesus deixa para nós, ali no 14, 15. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. E o Espírito é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. A própria palavra de João fala que o mundo não conhece o Espírito de Deus. E é por isso que eu falo, nós não temos que mudar o mundo, mas temos que alcançar as pessoas que nele estão, para que elas possam conhecer esse Espírito. E só há uma forma de nós, incentivarmos essas pessoas, que é com o nosso testemunho diário, é obedecendo a palavra de Deus. Sabe, eu estudei algumas religiões na minha vida. Quem estudou em colégio público também, estudou lá, passou por aquela aula de religião que ensinava N religiões, e eu não tenho nada a criticar nenhuma religião, mas falando da minha, cara, se a gente segue os princípios cristãos, se nós seguimos os princípios bíblicos, nós seremos cidadãos bons, nós seremos boas pessoas, porque o nosso princípio o princípio base da Bíblia, o princípio base dos mandamentos é: ama teu próximo como a ti mesmo e ama a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo o Fernando como eu me amo, eu vou desejar o bem para o Fernando, eu vou fazer o bem para o Fernando, eu vou lutar a luta do Fernando se eu for preciso, porque eu amo a ele como eu amo a mim mesmo. E se nós aplicarmos isso no contexto da nossa sociedade, se nós aplicarmos isso no contexto do nosso dia a dia, seguindo os mandamentos, obedecendo a palavra de Deus, nós começamos a refletir o Espírito Santo em nossa vida. Nós começamos a refletir a Deus, porque se nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, Deus se manifesta, o Espírito Santo se manifesta. Então nós começamos a resplandecer a glória dele. E mesmo que eu não fale nada para o Josiel que eu sou crente, ele vai perceber que eu sou crente. Ele vai entender que tem algo diferente em mim. Quantos aqui já passaram por uma experiência assim? Que as pessoas chegaram e falaram assim: olha, eu tenho uma coisa diferente em você. Cara, isso é incrível quando acontece. Porque para mim, eu adoro vir aqui em cima louvar a palavra de Deus. Acho tremenda ter essa oportunidade. Mas eu acho tão gostoso quando você está num lugar que não é um ambiente cristão, não é uma igreja. Você está lá no teu trabalho, você está lá na tua escola, a pessoa chega e encosta em você e fala:
cara, tem uma coisa diferente em você. Tem uma coisa diferente em você. Você tem uma alegria que eu não conheço. Você tem uma paz que eu não entendo. Eu queria entender. O que você tem de diferente? Aí, meus queridos, essa é a oportunidade que Deus dá para você. Sem que você precise simplesmente correr atrás de alguém, sem que você precise pegar um evangelho e, não, porque você está pecando, não. E, cara, quando isso acontecer na sua vida, eu profetizo agora que vai acontecer, indiferente se você acredita ou não, eu profetizo, vai, porque quando você tem uma vida com Deus, é impossível isso não acontecer. E quando você tem uma experiência como essa, cara, entenda uma coisa, o Espírito Santo, através da sua vida, vai ministrar na vida dessa pessoa. E o próprio Espírito Santo vai trabalhar o coração dela e vai dizer a transformação. Não somos nós que fazemos a transformação, é o Espírito Santo, lembre-se disso. E é aí que nós geramos uma alma para Cristo.